Boa noite, amigos. Nós, quando telespectadores, já ficamos assustados com as notícias, porque a violência está imperando em tudo que é noticiário. Na semana passada, para desgosto nosso e de muitos juazeirenses, além dessas notícias ruins de roubo, furto, sequestro e tudo mais, ainda tivemos uma notícia muito desagradável com relação ao aeroporto regional do Cariri, denominado de Orlando Bezerra de Menezes. Não, senta lá. Essa notícia acabou trazendo dissabores e deixando muitos juazeirenses perplexos. Porque este programa, Tribuna Livre, entrevistou aqui o superintendente regional da Infraero, o Nicásio, lá de Recife, que veio exclusivamente para participar desse programa, mostrou os projetos de ampliação do aeroporto. Depois nós tivemos um novo programa aqui com o diretor jurídico da Infraero, no caso Francisco Siqueira, por sinal nosso conterrâneo, embora tenha nascido ali no interior de Pernambuco, e até prazo foi dado. Já tinha havido reunião com todos os proprietários e poceiros das glebas que seriam anexadas ao aeroporto e ele falou até em prazo. É possível que a partir daqui a uns 3 meses isso já esteja bem encaminhado e com 6 já esteja tudo resolvido. Então seria agora em março a conclusão disso. E falou também da verba, essa verba que está aí na imprensa de 15 milhões e 800 mil, que seria exatamente para pagar essas indenizações. E no final de semana, como já disse, além das notícias ruins do crime organizado, nós ainda tivemos a confirmação do contingenciamento dessa verba, exatamente pelo Ministério competente, que é o do Planejamento, e daqui a pouco nós vamos explicar o que é isso, o que de fato aconteceu. Porque para dar explicações aos nossos telespectadores, nós trouxemos o cidadão aqui de Juazeiro que mais entende de problema de aeroporto, porque eu acho que ele ainda era adolescente quando já se preocupava com esse problema. Claro que é o doutor José Roberto Celestino. E não é por questão dos cargos, passou pela Associação Comercial, pela CDL, foi vice-prefeito, secretário disso e daquilo. Não é pelo cargo, é o amor, é o interesse que ele tem, é a viabilidade que ele sente desse aeroporto regional do Cariri, que tem realmente potencial para ser um dos grandes. No entanto, tudo dá errado quando se trata de aeroporto. Vamos tentar explicar isso, não é, Vasco? Boa noite. É verdade. Boa noite, Luiz Carlos. Boa noite, Zé Roberto. Prazer tê-lo aqui. Luiz Carlos, eu não sei, nem eu posso até estar enganado, mas talvez esse tema, talvez não tenha mais nem atração. Porque nós, atrativo para o nosso telespectador, porque aqui mesmo, nessa tribuna, nesse programa, nós já fizemos aqui uma série de mais de 6 programas versando sobre essa questão do aeroporto. E eu há muito tempo também acompanho, desde o período da desapropriação, que eu encontrava vez por outra, praticamente quase todos os meses, Zé Roberto transitando lá pelos corredores da Assembleia e me puxava de um lado e a gente ia na expectativa de fazer a transferência do patrimônio do aeroporto para a Infraero. E isso já vem tempo. Zé Roberto está ficando de cabeça branca e eu também tenho acompanhado essa história do aeroporto e sempre esbarra em alguma coisa. Agora, se você for ver o valor, 15,8 milhões, isso não é dinheiro, Luiz Carlos. Isso é recurso pouco, isso é uma gota d'água no oceano em relação a projetos aí faraônicos Brasil afora. Tá certo? Agora mesmo, especificamente desse período de Copa, só se vê falar em bilhões para estádios, para aeroportos, aí 15 milhões, uma bacatela em relação a isso, para vir para uma região importante, centro geográfico do Nordeste, que vai desenvolver a região, encontra tanto obstáculo. Aí a população desacredita, fica desacreditando mesmo dos homens públicos, do discurso dos homens públicos, porque eu já ouvi tanto volume nesse meu ouvido de dinheiro, tem por orçamento não sei quanto para a região, 40 milhões para isso, para drenagem, 40 milhões, 50 para o aeroporto, 30 não sei para cá, Petrolina, e ninguém vê nada, não sai do papel, não anda para canto nenhum. Então é só conversa fiada e discurso. Quando estava tudo esperando aqui, a gente já estava com o prazo marcado para desapropriações,
levaram o dinheiro e ninguém sabe para onde, quem foi que tirou e por que tiraram, se é porque aqui o Nordeste não precisa ser olhado, a região do Cariri, não conseguimos entender. Mas Zé Roberto, que está bem inserido nesse contexto, porque ele acompanha todos os passos, eu acho que ele vai poder explicar para um pouquinho, para a gente compreender, para o telespectador. Porque eu mesmo lhe digo, Luiz Carlos, parece até que a gente perde até a esperança quando eu começo a ouvir negócio de milhões, 50 milhões, 100 milhões de ser para cá, está no orçamento, e esse orçamento vai para lá e passa ano e ninguém vê nada. Essa aqui é a verdadeira realidade. Mas Zé Roberto vai explicar para a gente e para o telespectador. Participe, telespectador. E para tornar a situação mais irritante, como sempre acontece, depois do desdobramento da má notícia, aí surgem alguns salvadores da pátria, principalmente aqueles que estão em vias de ser candidato ou à reeleição, ou buscando um cargo maior, aparecem de repente como salvadores. Vou dar todo o esforço, vou me engajar e vou tentar resolver esse problema do aeroporto. Como é que anda o seu índice de confiança na ampliação do aeroporto regional do Cariri, doutor José Roberto Celestino? Boa noite. Continuo plenamente confiante. Isso é bom. Inclusive, quero esclarecer que continuo confiante na Infraero, empresa brasileira de infraestrutura aeroportuária. Ela está cingida pelas leis de responsabilidade fiscal, pela questão do combate à inflação, que levou a esse decreto do Ministério do Planejamento no final do ano passado e que atingiu a verba desse aeroporto. Mas eu quero dizer o seguinte: dos males o menor, ou das virtudes a maior. Ainda acho a Infraero a melhor empresa, maior e melhor empresa de administração aeroportuária da América Latina, detentora de alta tecnologia nos seus quadros, respeitadora do meio ambiente, das leis de segurança. E quando eu falo isso, é porque quando a gente afugenta a Infraero, pode ser que venha um salvador da pátria com alguma outra solução. Estão querendo privatizar, Zé. E eu estou me referindo à privatização. Seria péssimo. Aliás, pela primeira vez eu toco nisso a nível de entrevista, dessa questão da privatização. Mas já está expondo seu ponto de vista, é contra. Eu vejo o seguinte, realmente esses percalços existem. Luiz Carlos, eu tive muitas lutas aqui em Juazeiro, desde que retornei à minha terra natal em julho de 1982, e em todas elas eu fui vitorioso. Certo. Na luta, né? Mas a única luta não conclusa e com algumas batalhas ganhas e outras perdidas é a do aeroporto, né? Essa realmente é uma coisa inconcebível, porque as outras não tinham nem, digamos, um racional tão forte quanto o aeroporto. Eu quero dizer o seguinte, para começar. Estou aqui com um quadro que, mais uma vez, na audiência, eu mostrei ao presidente da Infraero. Nós não estamos falando de um aeroporto qualquer. Nós estamos falando do aeroporto de maior produtividade aeroportuária da rede Infraero. Possivelmente a maior produtividade aeroportuária do Brasil, que é o aeroporto de Juazeiro do Norte. No conceito de passageiros transportados no ano por metro quadrado, pelo tamanho do seu terminal de passageiros. Então, Juazeiro do Norte, transportando 451 mil passageiros em 900 metros quadrados de terminal, transportou 501 passageiros em 2002. 501 por metro quadrado. Fortaleza transportou 167 passageiros por metro quadrado. Quer dizer, menos de um terço do que Juazeiro transportou. Recife, 123 passageiros por metro quadrado, também menos de um terço.
Campina Grande, 51. Um décimo. E olha que Campina é uma cidade desenvolvida. Guarulhos, 178, um terço também. Congonhas, que evidentemente é assim, o aeroporto que seria de maior produtividade do Brasil, 259. Viracopos, 294. A metade, esses dois, a metade do aeroporto do Cariri. Em 2013, nós tivemos uma queda do número de passageiros, já em decorrência dessa morte lenta que se prenuncia em relação ao aeroporto. Ou você faz crescer o aeroporto, ele não será o estado da arte. Então, nós tivemos a perda de 3 voos. Devido a essa perda de voos, aí você diz, por que houve a perda? Por problema de reestruturação financeira das empresas, mas as empresas, e eu nomino a Gol Linhas Aéreas e a Avianca, queriam e querem colocar mais voos em Juazeiro, mas sofrem restrição de pista. Elas tentaram, tanto a Avianca, eu trabalhei intensamente nisso, com a diretoria da Avianca, junto à Infraero, quanto a Gol Linhas Aéreas, buscaram um acordo operacional que precariamente permitisse o Airbus 320 da Avianca e o Boeing 737-800 da Gol, que são aeronaves maiores do que essas que operam aí. Elas queriam trocar a frota por esses, eu digo, o voo de Juazeiro, escalonar essas aeronaves, mas não puderam. Então, veja, em função dessas dificuldades é que você perde 3 voos. Então, Juazeiro transportou 387 mil passageiros, mesmo assim ficou com 431 passageiros por metro quadrado, o triplo de Fortaleza, 166, o triplo de Recife, 131, e o dobro de Congonhas, com 263. Ô, Zé Roberto. Nós estamos falando desse aeroporto, um aeroporto que é altamente rentável para a Infraero. Zé Roberto, esses dados que você está passando para nós aqui, para o nosso telespectador, são dados da Infraero. A Infraero tem esses dados. Mas ela não faz o cálculo. Quem fez o cálculo fui eu, para mostrar ao presidente, quando ele veio visitar aqui, o Gustavo do Vale, eu raciocinei assim, o que é que eu vou dizer ao presidente? E aí eu pensei, eu vou mostrar a ele o que é o nosso aeroporto. Como eu sou lojista, e um dado importante para o lojista é por quanto você vende por metro quadrado de sua loja, que é um custo instalado, eu quis buscar a produtividade do aeroporto de Juazeiro. E eu primeiro calculei Juazeiro do Norte, depois eu calculei Fortaleza. Fiquei estarrecido, porque dizem que o Pinto Martins está saturado e precisa aumentar, estão ampliando, né? a capacidade. E aí de Fortaleza eu fui para Recife, eu vi que tinha panos para Mangas. Eu fui para Guarulhos, ganhei de Guarulhos. Quando cheguei em Congonhas, ganhei também, ganhei de todos. Sim, mas me tire essa dúvida. E o Gustavo dúvida. Tem esses dados todos, não, hoje. Quando ele Você passou para ele? Aqui, eu entreguei esse quadro a ele. Ele ficou assim, cético, eu disse, presidente, os dados são do site da Infraero. Está aqui o movimento, Guarulhos, 32 milhões de passageiros, somando os 4 terminais de passageiros, dá 179 mil metros quadrados de área e dá 178. Quem elaborou o cálculo fui eu, mas a fonte é Infraero. Isso aí está no site da Infraero. Então me tire o meu amigo Renato Casimiro pode fazer as contas. Então me tire esse questionamento, essa interrogação. Se a fonte é a Infraero, ela sabe da importância do aeroporto, que é um aeroporto que tem condições de se tornar muito maior ainda, muito pujante pela sua importância, pela sua posição geográfica, enfim. Aí como é que acontece? Está o dinheiro alocado na Infraero e ela permitir, diante de uma amostragem dessa, que esse dinheiro vá embora. Porque tudo no Brasil, o investimento no Brasil, governamental, e aqui trata-se de uma empresa governamental, os investimentos são políticos.
não são técnicos, essa é que é a verdade. E o que acontece? Eu quero agradecer muito, entendeu, ao presidente Lula, que em Petrolina disse a um radialista aqui de Juazeiro, que eu estava entrevistando, para dizer, ao João Hilário, né? Isso aí eu tenho gravado. Diga no Cariri, só que estava sendo transmitido ao vivo, que nós vamos, eu vou dizer, pedir a Dilma que ela construa o aeroporto do Cariri, né? Quando nós estávamos tratando da absorção do aeroporto pela Infraero, eu tinha visitado naquela ocasião, eu fui um dia antes da audiência, eu percorri alguns gabinetes de diretoria da Infraero, e no dia da audiência eu preveni ao então senador, na época ele era ministro da Previdência, ao ministro Zé Pimentel e ao deputado Zé Guimarães, a audiência era para eles, eu disse, olha, metade da Infraero é a favor da absorção do aeroporto, e metade não é. Os que não eram diretores do sul do país, aquela história. Que nem conheciam a nossa região. Porque, tecnicamente, digamos, a coisa de Juazeiro é irrefutável, que era um aeroporto melhor do que esses outros aeroportos médios. E o Zé Pimentel me disse o seguinte, olha, Zé Roberto, você não tem do que se preocupar com isso. A questão da absorção do aeroporto de Juazeiro é decisão de governo. O PT é governo, é uma decisão de governo. Zé Roberto, então, em tudo, viu, Vasques, o que eu vejo é o seguinte, ou você tem o político do seu lado, e nesse ponto eu achei muito bom, eu divido de vocês, em relação à regimentação que a imprensa fez, e essas forças aí, a Assembleia Legislativa, a Câmara de Vereadores, a Assembleia Legislativa, o senador Eunício, anteriormente o deputado Guimarães, o deputado Arnon, que foi quem arrumou a audiência, o prefeito Raimundo Macedo, e, enfim, a bancada federal do Ceará, como no dia seguinte eu tomava café da manhã no Hotel Bristol, em Brasília, com o deputado Zé Ayrton Cirilo, que é um defensor do nosso aeroporto, deputado do PT, do litoral leste, mais de Aracati, mas grande defensor do aeroporto do Cariri. E, enfim, eu acho que não é a questão técnica, porque a questão técnica está aqui demonstrada. Deixa eu lhe colocar, o entendimento meu. Dos aeroportos da Copa, prioridade do aeroporto da Copa, isso é uma questão política. Sim, mas outro dia, não faz muito tempo, a presidente fez pronunciamento nacional, dizendo que a questão de aeroporto no país, aeroportos regionais, pequenos aeroportos, era uma prioridade. Exatamente. Ela foi e colocou isso aí para o Brasil inteiro. Como é que é prioridade ter um dinheiro já certo para o aeroporto e contingencia o retiro desse dinheiro? Que prioridade é essa? Não é mais um discurso? Você vê que é mais um discurso? É mais um discurso, Zé Roberto. O Zé Roberto disse uma coisa que traduz uma realidade, Zé Roberto. Foi ele dizer que há questões políticas, porque se fossem questões técnicas, sim, e aí muita gente não faz análise. Uma coisa, Vasco. O que eu digo é que no Brasil, entendeu? A refinaria em Pernambuco é no Ceará ou é no Maranhão. A gente vê que é uma questão política, porque economicamente a refinaria tinha de estar no estado do Rio, que é quem produz petróleo, é onde estão os mananciais. No entanto, todo mundo admite que o Ceará tem de ter, eu sou a favor, claro, da refinaria no PECEM. Mas Pernambuco também é, o Maranhão também é. Mas veja, o critério por que saiu primeiro é porque Lula pendia para Pernambuco, para Eduardo Campos, né? Hoje em dia a do Ceará vai ser viabilizada pela questão política, pelo posicionamento que teve o governador Cid Gomes. E, por exemplo, eu vou citar um dado aqui. Tecnicamente está aqui, Campina Grande, 1/10 da produtividade de Juazeiro do Norte. No entanto,
No ano passado, começa a ser instalado em Campina Grande o ILS, Instrumental Land System, o sistema mais avançado de orientação de pouso de aeronave, através de radar, né, que só os grandes aeroportos têm, e que é um sonho meu também colocá-lo em Juazeiro do Norte. Mas veja bem, por que é que Campina Grande consegue? Porque Campina Grande tem um senador que lutou por isso. Por isso, eu acho importante a luta das nossas forças políticas, dos nossos representantes políticos. Porque sem eles, jamais Zé Roberto, com eles, entidade de classe, com eles está não chegaria a lugar nenhum. Está essa dificuldade inteira, imagine sem. Imagine sem. Eu queria chegar num ponto bem importante. Mas aí o que eu queria dizer é o seguinte, é que quando o Lula diz em Petrolina, a Rádio Tempo, aqui que estava retransmitindo, ela não ecoa em Brasília. Mas em Brasília ecoa as vozes dos governadores, do governador do Rio, que cobrava o aeroporto do Galeão, do governador do Ceará, que cobra o aeroporto de Jericoacoara, de Aracati. Entendeu? E, enfim, essa questão aí, embora, assim, eu não estou dizendo que a nossa e a maioria hoje é prática, é praxe, a maioria dos políticos, principalmente do parlamento, quer estar na base do governo, balançando a cabeça, sem ter coragem de levantar e fazer pelo menos um pronunciamento contra as reivindicações regionais. Essa é a grande realidade. Mais uma vez, vamos, por exemplo, mostrar. Hoje, Juazeiro, Crato e Barbalha é uma cidade só. Pelo menos fisicamente é. Pelo menos o é no coração dos seus habitantes. Mas existe ainda uma divisão política, não? Meu sonho é que um dia esses 3 municípios sejam a única entidade jurídica que a gente tem, a cidade do Cariri. Mas veja bem, essa cidade metropolitana, né, que é a sede da região metropolitana do Cariri, ela tem uma população um pouco superior à Campina Grande. Né? Na Campina Grande tem Universidade Federal há 60 anos. E a nossa vai ser está sendo implantada. Está sendo implantada. Se aí existe agora, hoje eu comecei a plantar isso, que é uma questão de outra desapropriação. O campus da UFC foi criado inicialmente em Juazeiro do Norte, através de uma doação do município, sendo então prefeito o doutor Raimundo Macedo, de 16 hectares. Posteriormente, o reitor da UFC, que já era o Gesualdo Farias, pediu mais 4 hectares para o hospital universitário. E a Prefeitura de Juazeiro do Norte doou. De modo que lá naquela área onde está instalado hoje o campus, você tem 20 hectares. Mas no planejamento, no esboço da futura universidade, ou atual Universidade Federal do Cariri, a universidade deteta a necessidade no campus de Juazeiro do Norte de 60 hectares. Faltam 40. Fora 20, ele precisa mais 40. Exato. Entendeu? E aquela história, a universidade buscou no município, já na gestão passada, é muito dinheiro, também é 12 milhões de reais. Não é muito dinheiro. Tinha, na gestão do ministro Fernando Haddad, o deputado Guimarães, junto com o prefeito Santana, tinham mais ou menos mostrado essa questão, e mais ou menos ficou encaminhado que o governo federal desapropriaria aquele campus, entendeu? E eu tenho feito um segmento disso e até hoje não estou vendo essa Mas o governador do estado também não tem um compromisso aí, uma promessa de desapropriar, de ajudar? Olha, saiu na imprensa a declaração do reitor Gesualdo de que no início, assim, no anúncio, no início dessa gestão e no anúncio da criação da Universidade Federal do Cariri, de que, aliás, isso foi no início da gestão
do prefeito, Raimundo Macedo, que até então o prefeito pensava em parcelar, enfim, em desapropriar. Mas o reitor Gesualdo, isso está na imprensa, declarou que o governador Cid disse que a desapropriação dessa área adicional no campus de Juazeiro do Norte seria feito pelo Estado do Ceará. E é isso aí que eu tenho ido até os proprietários de terreno, não tenho visto nenhum deles ser sondado a nível de compra dos seus terrenos, e recentemente levei o prefeito Raimundo Macedo numa audiência com a reitora Sueli Chacon e com o vice-reitor, doutor Ricardo Ness. E constatamos assim que houve um encaminhamento formal da universidade para o secretário de Ciência e Tecnologia, o René Barreira, que o DER tinha feito a avaliação da gleba, mas é aquela história, a partir daí não se teve mais notícia de nada. E veja, para mim, eu sou, cá para nós, um humilde defensor do aeroporto, mas para mim, a Universidade Federal é algo muito mais importante para o desenvolvimento dessa região e dessa cidade do que o aeroporto. De modo que eu lanço esse desafio às forças políticas que estão aí, tão empenhadas na desapropriação da área para a expansão do aeroporto, que também se empenhem na desapropriação da área para a expansão da Universidade Federal do Cariri. Mas para o segundo bloco, já vamos entrar no segundo bloco, fica essa interrogação para você. Qual é o grau de esperança que você tem de que esse dinheiro volte, seja realocado novamente para a Infraero, para desapropriações, mas só no segundo bloco. Exatamente, a gente volta daqui a pouco com José Roberto Celestino falando sobre aeroporto e agora também sobre a Universidade Federal do Cariri. Até já, amigos. Não. Centro Especializado da Visão. Serviço novo, moderno e atualizado. Equipado com o que há de mais moderno. Profissionais capacitados e experientes. O Centro Especializado da Visão conta com os profissionais Dr. Vasques Landim, oftalmologia clínica e cirúrgica. Dr. Jorge Vasques Landim, fellowship em glaucoma e catarata pela Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte. O Centro Especializado da Visão realiza adaptação de lentes de contato, cirurgias de catarata, cirurgia para glaucoma, cirurgia plástica ocular, campo visual computadorizado, curva diária de pressão intraocular, mapeamento de retina, refração computadorizada, teste do olhinho e check-up para glaucoma. Centro Especializado da Visão. Rua Padre Cícero 511. Telefone 3512-5499. O sonho de consumo dos seus olhos é a Ótica Santa Isabel. Realize esse sonho. Eles merecem. Ótica Santa Isabel. 17.885 dias de tradição, presteza e exatidão. No Cariri, Ótica tem nome. Ótica Santa Isabel.
Nesse carnaval, proteja seus olhos. A Ótica São Valentim não economizou na promoção. Neste mês de fevereiro, você compra o seu óculos de grau com o menor preço da cidade e ganha um lindo óculos solar. Não é sorteio. Comprou o óculos de grau, levou o solar totalmente grátis. Corra, não perca tempo. Viabilizamos o seu exame de vista e parcelamos em até 12 vezes. Rua Santa Luzia, 251 Centro, Juazeiro do Norte. Telefone 3512-4240. Ótica São Valentim. Beleza nos olhos de quem usa. TV Verde Vale, Canal 13. Ok, amigos, estamos de volta com o nosso Tribuna Livre e hoje nós temos como convidado especial o José Roberto Celestino. O nosso tema escolhido foi exatamente o Aeroporto Regional do Cariri e o José Roberto já mostrou aqui alguma situação relacionada com tudo o que aconteceu. E nesse segundo bloco, ele deve explicar para os nossos telespectadores, já que ele se mostrou ainda muito crente numa resolução, o que ele acha que deve ser feito, de onde virá o novo dinheiro. Será a mesma verba? Ou como é que vai acontecer? A esperança é grande, as perspectivas são boas. É que ele disse uma frase bem interessante que me ficou aqui na minha mente, que foi essa de que no Brasil as coisas não são resolvidas de modo técnico. As decisões não são técnicas, são políticas. Isso quer dizer o quê? Que nos países civilizados você tem um governo central, você tem, naturalmente, os ministérios com os quais esse governo organiza suas políticas públicas e depois espera a aprovação do legislativo. E assim essa nação vai resolvendo todas as suas questões. Isso em países de primeiro mundo, em países civilizados. No Brasil, o que acontece? Quase 40 ministérios, todos cedidos a partidos políticos. Tem partido que, antes de ganhar o ministério, pergunta qual é o orçamento desse. Ah, está muito pequeno, não serve para nós. Entendeu? Então, a partir daí, o próprio governo central perde um pouco. Há ingerências em determinados setores, porque os partidos da base aliada acabam dominando determinados ministérios. Mas eu não sei se esse é o pensamento de Zé Roberto, se isso pode ter influenciado em alguma coisa, porque há pouco tempo o PMDB, sim, queria a diretoria da Infraero. Queria a diretoria. Está com ela. E a Dilma não cedeu, porque achou que podia ser para usar como cabide de emprego. Não sei. O certo é que houve esse imbróglio e Juazeiro saiu prejudicado. Mas como o doutor Zé Roberto disse que ainda continua crente, de onde vem esse dinheiro agora? O que deverá ser feito, Zé Roberto? Bem, o que nós soubemos na audiência é que a verba havia sido contingenciada pelo Ministério do Planejamento, mas que a Infraero tinha encaminhado uma solicitação de 435 milhões para obras nos seus vários aeroportos. Dentre esses 435 milhões estavam os 15,8 milhões para a desapropriação do aeroporto de Juazeiro do Norte. Esse pedido da Infraero foi colocado junto ao ministério ao qual ela está subordinada, que é a Secretaria Especial da Presidência da República da Aviação Civil, na qual é ministro o ministro Moreira Franco, e, digamos, a Secretaria de Aviação Civil analisa os pedidos do ponto de vista técnico. O que eles acham viável é solicitado o dinheiro ao Ministério do Planejamento, que é quem tem a chave do cofre. É a Belchior. É a ministra Miriam Belchior. De modo que o próprio presidente da Infraero, Gustavo do Vale, solicitou ao deputado Arnon, sendo ele da base aliada, que somasse forças com a base aliada no sentido de se dirigir ao ministro Moreira Franco e, posteriormente, à ministra Miriam Belchior, e conseguir a liberação dessa verba. Eu não sei, viu, meu amigo Vasco? Bom, depois disso, somaram-se esse movimento das lideranças políticas, tanto de Juazeiro do Norte, quanto as que têm, digamos, que aqui atuam, né? Já estavam engajados
prefeito Raimundo Macedo, deputado Arnon, o deputado Zé Nobre Guimarães, desde dezembro, eu dei ciência a ele dessa dificuldade da Infraero, e a Infraero tinha dito a ele que tinha sido um problema técnico, mas que faria o depósito logo no início do ano, coisa que não fez e me preocupou, a ponto de voltar novamente ao prefeito e ao deputado Arnon, sugerir que nós devíamos ir a Brasília, entendeu? Enfim, a Câmara de Vereadores que se soma a isso, a Assembleia Legislativa, presidente da Assembleia Legislativa, senador Eunício, deputado Zé Ayrton, imagino que outros já estão também engajados, né, nessa luta. Agora, Vasques, dizer que eu acredito em quem conhece. O deputado Arnon, ele me disse que consegue resolver esse problema. O senador Eunício deu 2 entrevistas em rádio que eu ouvi e que ele não assegura, mas ele disse que o ministro Moreira Franco assegurou para ele que se fosse coisa que tivesse a sua alçada, ele resolveria. Se não fosse, realmente teria de ir até a ministra Miriam Belchior. Dificuldade que eu vejo nisso é o seguinte: se o pedido da Infraero foi separado por aeroporto, eu acho fácil o aeroporto de Juazeiro do Norte ser destacado. Agora, se for em bloco, dentro de 435 milhões, aí eu começo a temer. Nós estamos premidos por um prazo judicial, que foi prolatado em 17 de dezembro. Dado 90 dias de prazo. Né? E termina agora em março. É até bom pensar que termina 17 de março. Eu acho que é um pouquinho mais adiante. Mas a gente tem de digamos, apressar nossos políticos e também a Infraero para fazer... Apesar de que eu faço aqui ali reparo com relação... O que eu acho, que eu vejo dificuldade é o seguinte: 435 milhões não é muito dinheiro, mas nessa ocasião vai depender muito do que são essas obras. Uma delas eu sei, é o ar-condicionado do aeroporto Santos Dumont. Isso aí resolve. Bom, né? É onde entra aquele seu raciocínio da força do poder político. Eu, aqui e ali, muito frequentemente, eu sou contra essa questão do discurso fácil, milhões para cá, milhões para lá, e resulta nisso aí. Agora, com essa mobilização que eu acho que está acontecendo dos deputados federais, enfim, eu acho que essa pressão política, se não for de uma questão técnica, de um bloco, como você diz, tirando vários outros pequenos aeroportos desses investimentos, que tenha sido tão somente como o daqui, eu acho que é fácil de reverter. Até porque, você já falou aí sobre o senador Eunício Oliveira, eu tive a oportunidade de fazer um contato pessoal com ele por telefone e falei sobre o empenho dele. E, como você disse aí, ele já esteve com o Moreira Franco, que é um aliado seu do partido, é uma indicação do PMDB. Essa questão vale ressaltar, vale muito, tem força. Eu queria só fazer um parênteses. Na audiência com o Moreira Franco, na abertura da audiência, o ministro declinou que anteriormente a nós tinha estado com ele o deputado Zé Guimarães e tinha recomendado o aeroporto de Juazeiro do Norte. De modo que eu não tenho dúvida que essas forças, por exemplo, eu não falei com o senador Zé Pimentel, mas tenho certeza que ele está engajado nessa luta. Com certeza, isso é uma causa de todos, é uma causa do Ceará, do Cariri, da região, né? Agora, então, Zé Roberto, reside em mim ainda um fio de esperança em função disso aí. Agora, resta saber se realmente não foi uma determinação de cima para que retirasse os pequenos investimentos em aeroportos que não são a prioridade do momento, que pode ter sido uma questão dessa. Aí se torna mais isso aí difícil. A gente ouve nos corredores da Infraero, sempre se ouve isso, entendeu? Quando eu tentava alçar o aeroporto de Juazeiro do Norte, aí dizia, olha, a Dilma não quer nem ouvir de outro aeroporto, o negócio dela é só os aeroportos da Copa. Mas agora fica feio concentrar unicamente na Copa, né? Eu estou falando pelas mesmo porque as manifestações contestam isso. Mesmo porque também ela fez pronunciamentos o depoimento do senador Eunício, de público,
dizendo isso, que não se pode estar investindo 1,8 bilhão num estádio, e um investimento ínfimo, como é 15,8 milhões, e importante para um aeroporto que desenvolve uma sendo região contingenciado, carente e importante, que seja verdade. contingenciado. E, por outro lado, isso aí também, na audiência, o deputado Arnon Bezerra falou para o presidente da Infraero: olha, presidente, nós não precisamos apenas de aeroportos para a Copa. Nós precisamos de aeroportos sempre. A época que se recebe mais turista não vai ser durante a Copa, é todo ano, no Carnaval do Rio de Janeiro, no Réveillon. A Copa tem que deixar um legado nas pro festas Brasil. de Salvador, e eu digo na nossa Expocrato, né? E também. nas nossas Romarias. Ô Zé Alberto, passa uma informação para o nosso telespectador com relação à ampliação da Avenida Virgílio Távora, naquele trecho da Manuel Alencar até o aeroporto. Isso ali é uma obra que me parece em parceria com a Prefeitura Municipal. Será que isso ali também vai sofrer Não problema de solução? Eu queria Não? também Isso ali saber o seguinte. Não. Ali é verba do Ministério do Turismo, com contrapartida da Prefeitura. Ô Zé Roberto, O prefeito... aproveita aí também para você falar para o nosso telespectador e para mim também, que tem essa dúvida, se esses 15,8 milhões é tão somente para desapropriações ou se é para complementar também os outros, a parte do investimento que será feito. É exclusivo. 15,8 milhões é a avaliação feita pela Caixa Econômica. Para as desapropriações. Para as desapropriações. No decorrer das desapropriações, existe a negociação de valor caso a caso, com cada desapropriando. Eventualmente, o valor dele pode ser até diminuído, teoricamente isso pode, mas na prática será mantido o valor avaliado pela Caixa Econômica, ou na negociação, até pela intermediação que faz o juiz federal, pela defesa que faz a Defensoria Pública Federal. Cada valor individual pode ser aumentado. E aí a Infraero tem de entrar com mais aporte de recursos para garantir a desapropriação. E para a ampliação, aí será outra luta. Para mais recursos. Aí é mais o primeiro recursos. embate. Aí são os 7 bilhões de reais anunciado pela Dilma, aquele anúncio a que você se referiu, dos quais o Estado do Ceará está destinado 363 milhões, para 9 aeroportos, dentre os quais o de Juazeiro do Norte. De antemão, se vislumbra que Juazeiro do Norte receberia desse fundo 80 milhões de reais. Então, isso incluindo essa desapropriação. Você pediu para ele falar sobre a avenida. Agora, isso não é num ano não, viu, telespectador, ao longo dos próximos anos. Você já tem uma data, já que você disse que não vai ter problema de Lá continuidade. vai milhões, viu, Val? Não é? É mais 80 milhões. mais 80 É mais milhões. Você falou que não tem problema de continuidade nesse trabalho da Prefeitura, então já há uma previsão, quando é que o prefeito entrega aquela duplicação da avenida? Eu saí do secretariado, não sou mais secretário, não participo, não tenho assento, né, nas mesas. Mas deve estar bem Em informado. junho, no dia do de município. reuniões. A perspectiva não é essa para entregar? Imagino que antes do dia do município. Imagino tá que na- pela na inauguração, mas antes está grandiosidade pronto. da obra, que são 931 Agora metros de implantação de avenida dupla, dentro de terreno da União, pertencendo no sítio aeroportuário da Certo. União. Por isso que houve um retardo tão grande daquela obra de se conseguir a licença da União para que fizesse aquela obra. E fora isso, o prefeito implanta a requalificação da Manuel Coelho com 1.948 metros e da Castelo Branco com 5.098 metros, dando um total de 8 quilômetros. Isso o prefeito apresentou ao presidente da Infraero, e eu acrescentei para o presidente da Infraero que o município de Juazeiro do Norte era partícipe de todas as ações do aeroporto de Juazeiro do Norte, como os acordos de cooperação técnica que foram recentemente assinados, e, diferentemente, por exemplo, da desapropriação do aeroporto de Guarulhos, onde foram desapropriados 400 imóveis para poder ser entregue ao consórcio privado, ou já teria sido entregue, mas tal caso, o consórcio privado não tem como ampliar a área, porque ele teria de negociar preço a preço, ele não
tem poder de coerção como a União tem, né? Certo. Então, em Guarulhos, foi desapropriado e a prefeitura contestou a desapropriação, porque ela queria ser ressarcida pelos terrenos públicos das ruas e praças da área que foi desapropriada. Muito Então, bem. bem diferente de Juazeiro, que fez foi trabalhar com sua procuradoria, com os subprocuradores. E fazer parceria, né? Com a Secretaria de Infraestrutura, com seus engenheiros, seus técnicos, o prefeito, que em determinado momento cedeu seu carro pessoal, porque a Secretaria de Infraestrutura não dispunha de automóvel, para fazer o levantamento lá da área. Ô Zé Alberto, o Ronaldo Pinheiro, que está parabenizando o programa Tribuna Livre, ele é lá do Pirajá, ele quer saber de você, com novos módulos, com esses novos módulos que estão aí anunciados, qual será a capacidade de usuários por ano no aeroporto de Juazeiro? Já tem uma ideia? 800 mil. Dobra passageiros. praticamente, né? Não, ele Não chega a dobrar. quintuplica, Quintuplica? porque é 150 mil hoje. Nossa! A capacidade instalada é 150 mil. Pois é, Elizabeth, que é do São Miguel, lá aqui em Juazeiro, parabeniza o programa Tribuna Livre e gostaria de saber do Zé Roberto como andam as desapropriações. Empancou no desaparecimento do dinheiro. Não, Só falta o dinheiro, as cinco Os ações. 15 milhões. As 5 ações propostas na Sim. Justiça Federal. Essas ações são de domínio público. Quem quiser pode entrar no site da Justiça Federal e vai verificar essas ações. E o Cícero Alcântara quer saber o que ele deve acessar para ter uma ideia de quanto já foi investido na reforma do aeroporto de Juazeiro. Seria o quê? Onde é que ele vai ter essa informação? Na própria Infraero? Olha, quem pode informar isso é a Infraero, mas a verdade é a seguinte. Vai ao aeroporto e fala com o Dr. Roberto Germano, né? Colhe essa informação. Essa atual gestão, ela fez várias melhorias. O aeroporto não tinha feição de aeroporto Infraero, era um aeroporto desorganizado, sujo. Dentro de uma mata, inclusive. Hoje você desce no aeroporto, a comunicação visual é a comunicação visual da Infraero. O saguão está climatizado. Vocês lembram do aeroporto com aquele forno que era? Né? Tá uma beleza agora. O Roberto Germano, com verbas de custeio, aumentou aquelas áreas que era para receber a TAM e a Azul, né? E, enfim, Deu uma melhorada, uma vez uma feito pequena os melhorada. módulos operacionais, todo aquele núcleo será readequado com novos espaços, criando essa capacidade de 800 mil passageiros ano. Na minha Com opinião muito melhor pessoal, conforto. essas questões vão ser resolvidas e o nosso aeroporto vai ser reformado, principalmente depois da Copa do Mundo. Portanto, 2015 é um ano razoável para a grande reforma do aeroporto. Uma vez desapropriado, eu tenho esse cronograma, porque existe um acordo de cooperação técnica entre a Prefeitura e a Infraero, de modo que nós somos a outra parte. Eu tenho acesso a esse documento. A emissão de posse, no cronograma da Infraero, era em dezembro, porque ela já precisa, nesse ano de 2014, iniciar a construção da torre de controle do aeroporto. Já está por necessitar, por questão de segurança aérea, uma torre de controle no aeroporto de Juazeiro do Norte. E a Infraero já se antecipa a isso. Aquilo que eu falo, é uma empresa que tem zelo pela segurança aérea, né? Assim, eu acho que a minha confiança é total numa empresa que teve a matriz tecnológica do Instituto Tecnológico da Aeronáutica, da Força Aérea Brasileira, e eu, de certa forma, até lamento essas privatizações, porque nós privatizamos para empresas que eu nem sei se são mais competentes do que a Infraero. Por outro lado, esses investimentos dessas empresas privadas são feitos com nosso dinheiro, com o dinheiro do BNDES. E eu, enfim, fico muito satisfeito pela declaração do presidente
de que o aeroporto de Juazeiro do Norte continuará sob as asas da Infraero, que é a melhor empresa de administração aeroportuária da América Latina. O meu amigo Expedito Costa, que é lá do centro, o importante é que o aeroporto seja logo reformado, pois Juazeiro está perdendo muito com essa suspensão. O Leandro, também do aeroporto, Zé Roberto, por que foi suspensa as desapropriações? Nós já discutimos Só isso Deus no sabe. programa de hoje, né? Exatamente por questão dessa... Eu acho que ele, digamos, a razão que leva o Ministério do Planejamento a baixar aquele decreto é uma razão de ordem financeira de combate à inflação, né? O país, naquele momento, no final do ano, precisava dar uma segurada, dar uma freada para melhor avançar depois. Bom, e o Luciano do aeroporto, a verba para a ampliação do aeroporto de Juazeiro foi suspensa. De quem realmente foi a culpa? Da Infraero, da Prefeitura ou de quem? Quer dizer, o Zé Roberto já vem constantemente ao longo do nosso programa No caso, eu explicando isso. isento a Prefeitura, porque a Prefeitura cumpriu com a sua parte. Certo. Zé Roberto, como funciona o programa de aceleração do crescimento? No caso, aí eu perguntei a você se esse dinheiro pode vir do PAC. Como funciona assim a elaboração para projetos do PAC? Olha, o PAC, ele abre oportunidades de projetos e as prefeituras, os estados se inscrevem. Como é que funciona a nível federal? Não tenho conhecimento, que eu não trabalhei nessa esfera. Não trabalhei aqui como vice-prefeito, tenho um conhecimento de como a prefeitura se inscreve em obras do PAC. Ao que me parece, essa verba dos 435 milhões que foi solicitado, ela foi solicitada desse Fundo Nacional de Aviação, e pela modalidade, ou esse fundo é do PAC, porque o fato é que se vier essa nova verba de 15,8 milhões, será do PAC. Qual é a vantagem disso? Que, por exemplo, você pode destinar unidades do Minha Casa Minha Vida, que é um programa financiado pelo PAC, para os moradores do aeroporto. Certo. Ou você pode até construir um novo conjunto com especificamente para eles. Vida, especificamente para eles. Bom, nosso horário foi esgotado, mas nós acreditamos que os nossos telespectadores devem ter ficado satisfeitos, como nós ficamos, com a presença do Dr. José Roberto Celestino, que explanou muito bem sobre a situação do aeroporto de Juazeiro do Norte e com certeza deverá voltar aqui ao Tribuna Livre, porque como ele vive eternamente engajado nesse grande anseio da população caririense, toda essa movimentação será acompanhada por todos nós. Boa noite, Vasco. Boa noite, Luiz Carlos. Boa noite, José Roberto Celestino. Nós esperamos que o próximo seja de melhor notícias. Porque nós já demos aqui notícias desse programa e discutimos questões bem alvissareiras para o nosso aeroporto. E de repente acontece uma notícia desagradável dessa. E nós vamos aguardar que o próximo debate aqui do Tribuna Livre seja realmente dizendo quando é que vai começar as obras, quando é que vão pagar as apropriações, enfim, porque esse é um sonho de toda a região. Muito obrigado, boa noite. Amigos, muito obrigado pela atenção dispensada. Quarta-feira estaremos de volta com o nosso Tribuna Livre. Obrigado e boa noite.